Deus me deu esta mensagem para alguém específico que está assistindo agora. Você está no limite, você já tentou de tudo. Você orou, jejuou, esperou, lutou, mas parece que nada mudou. E agora você está pensando, eu não aguento mais, vou desistir. Se esse é você, pare tudo e preste atenção. O que vou compartilhar nos próximos minutos não é teoria teológica, é palavra profética de Deus para o seu momento. Há algo acontecendo no mundo espiritual agora que você não consegue ver, mas que Deus vai revelar através desta mensagem. Seu pensamento de desistir não pegou Deus de surpresa. Na verdade, ele estava esperando exatamente esse momento para agir de uma forma que vai te deixar de joelhos em adoração. Não desligue este vídeo. Deus está falando. E antes de começar, se você sente que esta mensagem é para você, clica no like agora mesmo. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente sua vida espiritual. E se inscreve no canal, porque Deus tem mensagens urgentes que Ele quer compartilhar com você nos próximos vídeos. Você não está aqui por acaso. Deus orquestrou este momento. Eu preciso começar te contando algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Existe um padrão nas Escrituras Sagradas que se repete do Gênesis ao Apocalipse. E esse padrão revela uma verdade poderosa sobre o caráter de Deus. Quando os servos de Deus chegam no limite absoluto das suas forças, quando eles estão prestes a desistir, quando eles clamam, Senhor, eu não aguento mais, é exatamente nesse momento que Deus age com poder sobrenatural. Não é antes. Não é quando você ainda tem forças. Não é quando você ainda consegue lutar sozinho. É quando você chega no fim de si mesmo que Deus começa a agir de forma que só pode ser Ele. E eu sei o que você está pensando agora, mas eu já estou nesse lugar há tanto tempo. Eu já cheguei no limite. Onde está Deus? Espera, deixa eu te mostrar o que está acontecendo que você não consegue ver. Deixa eu te revelar o que a Bíblia diz sobre esse momento exato da sua vida. Porque o que Deus faz quando você pensa em desistir vai muito além do que você imagina. Primeira coisa que você precisa entender: o pensamento de desistir é o sinal que Deus estava esperando. Parece contraditório, não é? Parece que quando você pensa em desistir, Deus deveria se afastar. Mas a verdade bíblica é exatamente o oposto. Sabe por quê? Porque enquanto você ainda tem forças, enquanto você ainda acha que consegue resolver sozinho, enquanto você ainda está confiando nas suas próprias capacidades, Deus espera. Não porque Ele não se importa, mas porque Ele sabe que você precisa chegar num lugar de total dependência dEle. E quando você finalmente chega nesse lugar, quando você finalmente reconhece, Senhor, sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não posso nada, aí Deus age. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo estava no limite. Ele havia orado 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho da carne. E sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entendeu isso? O poder de Deus se aperfeiçoa, se manifesta com mais intensidade quando você está fraco, quando você está no limite, quando você não tem mais forças. É nesse momento que o poder de Deus se torna visível, sobrenatural, inegável. E Paulo entendeu isso tão profundamente que ele escreveu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deixa eu te perguntar algo. Você já parou para pensar por que Deus permitiu que você chegasse até aqui? Por que Ele deixou você chegar nesse ponto de esgotamento? Por que Ele não respondeu antes? Porque Deus está trabalhando algo em você que é muito maior do que a situação que você está enfrentando. Ele está te ensinando dependência total. Ele está te mostrando que sem Ele você não é nada. Ele está te preparando para um nível de glória que você nunca experimentou antes. Mas para você experimentar esse nível de glória, você precisa primeiro experimentar esse nível de fraqueza. Pensa comigo.
Se Deus resolvesse tudo quando você ainda tem forças, quando você ainda acha que consegue, você ia dar a glória para Ele ou para você mesmo? Você ia reconhecer que foi Deus? Ou você ia pensar, eu consegui porque eu orei direito, porque eu jejuei, porque eu lutei? Mas quando Deus espera você chegar no limite, quando Ele age exatamente quando você não tem mais nada, quando a solução vem de uma forma que você nunca poderia ter planejado ou conseguido sozinho, aí não tem como você não reconhecer. Foi Deus. Só podia ser Deus. Eu estava morto e Deus me ressuscitou. Eu estava no fundo do poço e Deus me levantou. Eu não tinha mais forças e Deus me renovou. E se você está sentindo que essa palavra está tocando seu coração agora, escreve amém nos comentários, porque Deus está falando com você através dessa mensagem. Ele está revelando o propósito do seu cansaço. Ele está mostrando que você não foi abandonado. Ele está te preparando para agir. Deixa eu te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você chora, eu não aguento mais. Tem uma batalha invisível acontecendo que você não consegue ver. O inimigo da sua alma quer que você acredite que Deus te abandonou. Ele quer que você desista exatamente agora, quando você está mais perto da vitória. Porque o diabo sabe algo que muitas vezes você não sabe. Quando você chega no limite, Deus está prestes a agir. O inimigo conhece o padrão bíblico. Ele viu Deus fazer isso milhares de vezes. Ele viu Deus intervir no Mar Vermelho quando o povo estava encurralado. Ele viu Deus mandar maná quando o povo estava morrendo de fome. Ele viu Deus ressuscitar Lázaro quando já fazia 4 dias que ele estava morto. Então, o diabo sabe, se ele conseguir fazer você desistir agora, ele impede o milagre que está para acontecer. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Você entendeu? Jesus sabia que ia haver momentos em que você ia querer desistir. Momentos em que você ia orar e aparentemente nada ia acontecer. Momentos em que você ia se cansar de esperar. E foi exatamente por isso que ele contou essa parábola, para te avisar, não desista, continue orando, continue crendo, porque a resposta está vindo. Billy Graham pregou sobre isso de uma forma que marcou gerações. Ele dizia que o cristão mais perto da vitória é aquele que está mais tentado a desistir. E ele não disse isso baseado em experiência humana. Ele disse porque está nas Escrituras. Pensa em Abraão. Deus prometeu um filho. Passaram-se anos. Abraão e Sara envelheceram. Chegou um ponto em que era humanamente impossível. Sara já não tinha mais condições físicas de gerar. Abraão já era velho demais. E foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia impossível, quando qualquer pessoa racional teria desistido, que Deus agiu. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Por que Deus esperou tanto? Porque se Isaac tivesse nascido quando eles eram jovens, quando ainda era biologicamente possível, alguém poderia dizer que foi apenas natureza. Mas quando nasceu um bebê de pais que já eram velhos demais, quando aconteceu o impossível, todo mundo teve que reconhecer, isso foi Deus. Só Deus poderia ter feito isso. E essa é a glória que Deus quer na sua vida. Ele quer que quando a solução vier, quando o milagre acontecer, ninguém possa dizer que foi sorte, coincidência ou esforço humano. Todos vão ter que reconhecer, foi o Senhor. Agora, deixa eu te revelar algo mais profundo ainda. Quando você pensa em desistir, Deus não está apenas preparando uma intervenção, Ele está preparando você. Porque o que Deus tem para o seu futuro é maior do que você está hoje. As bênçãos que Ele preparou para você exigem uma versão sua que só pode ser forjada no deserto, no cansaço, no limite. Moisés precisou de 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi precisou fugir e se esconder em cavernas antes de ser rei. José precisou da prisão antes do palácio.
Jesus precisou do Getsemane antes do Calvário e do Calvário antes da ressurreição. Você acha que Deus está sendo cruel com você? Não. Ele está sendo sábio. Ele sabe que se você receber agora o que Ele tem para você, sem passar por esse processo de quebrantamento, você não vai saber lidar com isso. Você vai se orgulhar, você vai esquecer de Deus, você vai achar que foi por sua própria força. Então Deus permite que você chegue num lugar onde você é obrigado a reconhecer: sem Ele, eu não sou nada. E quando você chega nesse lugar de humildade verdadeira, de dependência total, de quebrantamento genuíno, aí você está pronto para receber o que Deus preparou. Se isso está fazendo sentido para você agora, escreve "Eu entendo" nos comentários, porque essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga sua crise. Você não está sendo castigado, você está sendo preparado. Deixa eu te mostrar outra coisa que Deus faz quando você pensa em desistir. Ele começa a fechar portas que você estava insistindo em abrir, portas erradas, caminhos que não eram a vontade dele, relacionamentos que iam te destruir, negócios que iam te afundar, decisões que iam te desviar. Você estava empurrando essas portas com todas as suas forças. E quanto mais você empurrava, mais fechadas elas ficavam. E você chegou num ponto onde você pensou: Deus, eu vou desistir. Eu não aguento mais lutar por isso. E sabe o que aconteceu? No momento em que você pensou em desistir dessas portas erradas, Deus começou a abrir as portas certas. Portas que você nem sabia que existiam. Caminhos que você nunca tinha considerado. Oportunidades que estavam escondidas, esperando o tempo certo. Porque enquanto você estava obcecado com aquela porta errada, você não conseguia ver as portas certas que Deus tinha preparado. Mas quando você finalmente cansou, quando você finalmente disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, faça como tu quiseres, foi quando você se posicionou para receber o que Deus realmente tinha para você. Está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você viu isso? Quando você para de confiar no seu próprio entendimento, quando você para de tentar controlar tudo, quando você reconhece Deus e se submete aos caminhos dele, ele endireita suas veredas, ele abre os caminhos certos, ele fecha os caminhos errados. Mas isso só acontece quando você solta o controle. E tem mais. Quando você pensa em desistir, Deus está trabalhando nos bastidores de formas que você não consegue ver. Ele está movendo pessoas, está preparando circunstâncias, está orquestrando encontros, está alinhando providências, está fechando brechas que o inimigo estava usando, está desfazendo armadilhas, está removendo obstáculos, está nivelando o terreno. Tudo isso está acontecendo no mundo espiritual, enquanto você, no mundo natural, está sentindo que nada está mudando. É como aquela história de Elias no Monte Carmelo. O povo estava em seca havia 3 anos e meio. Elias orou pedindo chuva. Ele orou uma vez e mandou seu servo subir e olhar o céu. O servo voltou e disse: não há nada. Elias orou novamente, mandou o servo olhar de novo. Não há nada. 7 vezes Elias orou. 7 vezes o servo voltou dizendo que o céu estava limpo. Na 7ª vez, o servo disse: vejo uma nuvem pequena como a palma da mão subindo do mar. E Elias soube: a chuva está vindo. E em pouco tempo o céu se escureceu e veio uma grande chuva. O que Deus está te ensinando com essa história? Que a ausência de sinais visíveis não significa a ausência de ação divina. Elias orou 6 vezes e não viu nada. Mas isso não significa que nada estava acontecendo. Deus estava trabalhando. A chuva estava sendo preparada. As nuvens estavam sendo formadas. E na 7ª vez, o impossível começou a se manifestar no mundo natural. Você está entendendo? Você tem orado e não tem visto nada.
Mas isso não significa que Deus não está agindo. Ele está trabalhando nos bastidores e em breve o que estava invisível vai se tornar visível. O que estava sendo preparado vai se manifestar. Quantas vezes você já pensou em desistir da sua oração? Escreve o número nos comentários. Seja honesto com Deus, porque esse testemunho vai fortalecer outros que estão assistindo e vai criar um compromisso no seu coração de não desistir agora. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais poderoso. Quando você chega no limite e pensa em desistir, Deus não apenas age nas circunstâncias externas, Ele age dentro de você. Ele começa um trabalho de renovação interior que é sobrenatural. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pegou o que Deus está dizendo aqui? Até os jovens, que têm mais vigor físico, se cansam e caem. Até os moços, que têm mais energia natural, chegam no limite. Mas aqueles que esperam no Senhor, não importa a idade, não importa a condição física, não importa quantos anos de luta já passaram, esses renovam suas forças de uma forma sobrenatural. Eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Como isso é possível? Porque não é força humana, é poder divino, é graça sobrenatural. É o Espírito Santo enchendo você com uma força que não vem de você. E essa renovação não é apenas física ou emocional, é espiritual. Quando você está no limite, quando você não tem mais forças, você para de confiar em você mesmo e começa a confiar totalmente em Deus. E essa é a maior vitória espiritual que você pode alcançar. Porque o problema nunca foi você ser fraco. O problema sempre foi você achar que era forte. O problema nunca foi você não ter forças. O problema sempre foi você confiar nas suas próprias forças. Mas quando você chega no fim de si mesmo, quando você reconhece sua total dependência de Deus, aí você entra numa dimensão espiritual que poucos cristãos conhecem. A dimensão onde o poder de Deus se manifesta plenamente porque não há mais nada de você para atrapalhar. Paulo entendeu isso tão bem que ele escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso porque sou forte. Não é tudo posso porque tenho fé. É tudo posso naquele que me fortalece. A fonte da força não é você, é Cristo em você. E quando você está fraco, quando você não tem mais nada, é quando Cristo pode te fortalecer de verdade, porque não há mais resistência sua, não há mais orgulho seu, não há mais autoconfiança sua, só há dependência, só há rendição, só há entrega total. E sabe o que mais? Quando você pensa em desistir e Deus age na sua vida, Ele não apenas resolve o problema que você estava enfrentando, Ele te transforma de tal forma que você nunca mais será o mesmo. Porque o propósito de Deus na sua vida não é apenas tirar você da crise, é transformar você através da crise. Não é apenas dar a vitória, é te tornar um vencedor. Não é apenas responder sua oração, é te ensinar a orar de uma forma que você nunca orou antes. Pensa em José. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado, foi jogado na prisão, esquecido por anos. Chegou um ponto em que ele poderia ter desistido, poderia ter perdido a fé, poderia ter se amargurado, mas ele continuou confiando em Deus mesmo sem entender.
E quando Deus finalmente agiu, quando José saiu da prisão para o palácio num único dia, ele não era mais o mesmo jovem sonhador de anos atrás. Ele era um homem quebrantado, humilde, sábio, maduro, pronto para governar uma nação. A prisão não foi castigo, foi preparação. O esquecimento não foi abandono, foi processo. O sofrimento não foi o fim, foi o começo da maior bênção da vida dele. Se você vai tomar a decisão agora de não desistir, de continuar confiando mesmo sem entender, escreve "Eu confio" nos comentários, porque seu compromisso público ativa algo no mundo espiritual. Quando você declara publicamente sua fé, você está dizendo ao inimigo: eu não vou ceder. Você está dizendo a Deus: eu continuo acreditando. Você está dizendo a você mesmo: não importa o que eu sinto, eu escolho crer. Agora vem a parte mais importante dessa mensagem. O que você deve fazer enquanto espera Deus agir? Porque uma coisa é entender que Deus age quando você está no limite. Outra coisa é saber como se posicionar durante esse tempo de espera. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Primeiro, continue adorando. Mesmo que você não sinta vontade, mesmo que as circunstâncias não mudaram, mesmo que você está cansado, continue adorando. Porque a adoração não é sobre você se sentir bem. A adoração é sobre Deus ser digno. E quando você adora Deus no vale, no deserto, na crise, na dor, essa adoração sobe ao trono como incenso precioso. É a adoração mais pura, mais verdadeira, mais poderosa. Olha Paulo e Silas na prisão em Atos, capítulo 16. Eles foram espancados, jogados no cárcere interior, pés presos no tronco. E o que eles fizeram? Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não esperaram sair da prisão para adorar, eles adoraram na prisão. E o que aconteceu? Versículo 26. De repente houve um terremoto tão forte que abalou os alicerces da prisão. Imediatamente todas as portas se abriram e as algemas de todos se soltaram. A adoração na crise desencadeia intervenção sobrenatural. O louvor no sofrimento abre portas que estavam fechadas. A fé que adora quando nada faz sentido move a mão de Deus de uma forma que a fé que só adora quando tudo está bem nunca vai experimentar. Segundo, continue obedecendo. Não use sua crise como desculpa para desobedecer a Deus. Não abra mão da sua integridade porque você está cansado. Não comprometa seus princípios porque você está desesperado. Não faça acordos com o pecado porque você quer uma saída rápida. Continue obedecendo mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que não faz diferença, porque a obediência na crise é a prova de que sua fé é genuína. É fácil obedecer quando tudo está bem. O teste verdadeiro é obedecer quando tudo está difícil. Terceiro, continue orando. Não desista de orar. Não aceite a mentira do inimigo de que suas orações não estão sendo ouvidas. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 9, "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." No original grego, esses verbos estão no tempo presente contínuo. Não é peça uma vez, é continue pedindo. Não é bata uma vez, é continue batendo. Deus quer ver persistência. Ele quer ver que você realmente acredita. Ele quer ver que você não vai desistir. Quarto, continue esperando. Esperar não é passividade. Esperar é uma posição ativa de fé. É você dizer: Deus, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que tu vais agir. Então eu fico aqui. Eu não saio da posição de fé. Eu não cedo ao desespero. Eu espero em ti. E quando você espera dessa forma, algo poderoso acontece dentro de você. Sua fé se fortalece, sua confiança em Deus se aprofunda. Seu relacionamento com Ele se torna mais íntimo.
porque você aprende a conhecer Deus não apenas como aquele que resolve problemas, mas como aquele que é suficiente mesmo quando os problemas não estão resolvidos. E tem uma quinta coisa que você precisa fazer, talvez a mais importante: continue crendo. Não importa o que seus olhos veem, não importa o que suas emoções dizem, não importa o que as circunstâncias mostram, continue crendo que Deus é fiel, continue crendo que Ele não te abandonou, continue crendo que Ele está trabalhando, continue crendo que a promessa vai se cumprir, porque a fé não é a ausência de dúvida. Fé é a decisão de crer apesar da dúvida. Fé não é não ter medo. Fé é continuar andando mesmo com medo. Fé não é sentir que tudo vai dar certo. Fé é confiar que Deus está no controle mesmo quando parece que tudo está dando errado. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você entendeu? Fé é ter certeza do que você ainda não vê. É ter convicção de uma realidade que ainda não se manifestou no mundo natural. E quando você vive por essa fé, quando você se recusa a desistir baseado no que seus olhos veem, quando você continua crendo contra toda lógica e toda evidência, você está agradando a Deus de uma forma profunda. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu já fiz tudo isso. Eu tenho adorado, obedecido, orado, esperado, crido, e ainda assim nada mudou. Até quando eu preciso continuar? E essa é a pergunta que todo cristão no deserto faz em algum momento. Até quando, Senhor? E a resposta de Deus é: até o tempo perfeito. Não o tempo que você escolheu. Não o tempo que você acha razoável. Mas o tempo perfeito de Deus, que leva em conta coisas que você não consegue ver, variáveis que você não pode calcular, propósitos que você ainda não entende. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo específico para cada coisa na sua vida. E se Ele ainda não agiu, não é porque Ele esqueceu. Não é porque Ele não pode. Não é porque Ele não se importa. É porque o tempo perfeito ainda não chegou. E quando chegar esse tempo, tudo vai se encaixar de uma forma tão perfeita, tão sobrenatural, tão além da sua compreensão, que você vai entender por que Deus esperou. Você vai ver que se Ele tivesse agido antes, você não estaria pronto. As circunstâncias não estariam alinhadas, as pessoas não estariam posicionadas. E o resultado não seria tão glorioso. Pensa em Maria e Marta quando Lázaro estava doente. Elas mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. E o que Jesus fez? João capítulo 11, versículo 6 diz: Quando, pois, ouviu que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus esperou de propósito. Ele deixou Lázaro morrer. Ele deixou Maria e Marta sofrerem. Ele deixou a situação ficar impossível. Por quê? Porque se ele tivesse chegado quando Lázaro estava doente, ele teria curado uma doença. Mas porque ele esperou até Lázaro morrer, ele ressuscitou um morto. E qual testemunho é maior? Curar um doente ou ressuscitar um morto? Deus está fazendo a mesma coisa com você. Ele não está resolvendo rápido porque Ele quer fazer algo maior. Ele não está curando sua doença porque Ele quer ressuscitar seu morto. Ele não está dando a resposta óbvia porque Ele quer fazer o impossível. E para fazer o impossível, Ele precisa que a situação chegue num ponto onde só Ele pode agir. Onde não há mais explicação humana possível, onde todo mundo vai ter que admitir: isso só pode ser Deus. E quando Deus finalmente age, e Ele vai agir porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo, a história da sua vida vai mudar completamente. O testemunho que vai sair da sua boca não vai ser "eu venci por causa da minha força". Vai ser: Deus me levantou quando eu estava no fundo do poço. Deus me curou quando os médicos desistiram. Deus me proveu
quando eu não tinha mais nada. Deus me livrou quando eu estava cercado. Deus me restaurou quando eu estava quebrado. E eu sei que foi Deus, porque eu estava morto e Ele me ressuscitou. E sabe o que mais vai acontecer? Sua história vai ser usada para fortalecer outros que estão passando pelo mesmo que você está passando agora. Pessoas que estão no limite, pensando em desistir, vão ouvir seu testemunho e vão encontrar forças para continuar. Porque você vai poder dizer com autoridade: eu sei o que é estar onde você está. Eu sei o que é não aguentar mais. Eu sei o que é pensar em desistir. Mas eu também sei o que é ver Deus agir quando tudo parecia perdido. Então não desista. Continue crendo. Deus está trabalhando. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 dizem: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você está vendo o propósito maior da sua crise? Não é apenas sobre você. É sobre todas as pessoas que Deus vai alcançar através do seu testemunho. É sobre a glória que Deus vai receber quando Ele te levantar. É sobre o reino que vai avançar porque você não desistiu. Agora, antes de terminar, eu preciso te alertar sobre algo muito importante. O inimigo vai intensificar os ataques exatamente quando você está mais perto da vitória. Ele vai sussurrar mentiras na sua mente, vai trazer acusações, vai amplificar seus medos, vai distorcer a palavra de Deus. Vai usar pessoas para te desanimar, vai criar circunstâncias para te fazer duvidar. Tudo para conseguir que você desista agora, quando você está a um passo de ver o milagre. Então você precisa estar espiritualmente alerta. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo está procurando quem ele pode devorar. E os alvos mais fáceis são aqueles que estão cansados, desanimados, pensando em desistir. Então você não pode baixar a guarda agora. Você precisa vigiar, precisa estar conectado com Deus através da oração, precisa estar alimentado pela palavra, precisa estar protegido pela armadura espiritual de Efésios, capítulo 6. E quando o inimigo vier com mentiras, você responde com a verdade da palavra. Quando ele disser, Deus te abandonou, você declara, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando ele disser, você não vai conseguir, você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando ele disser, não há mais esperança, você declara, sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Quando ele disser, você é fraco demais, você declara, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A palavra de Deus é sua arma mais poderosa. Jesus usou a palavra quando foi tentado no deserto. Ele respondeu cada tentação do diabo com, está escrito. E se foi suficiente para Jesus, é suficiente para você. Então, você precisa conhecer a palavra, precisa meditar na palavra, precisa declarar a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E quando você usa a palavra contra o inimigo, ele tem que recuar. Estamos chegando ao fim dessa mensagem e eu preciso fazer algumas perguntas para você. Você vai desistir agora ou você vai continuar crendo? Você vai ceder ao cansaço ou você vai buscar forças em Deus? Você vai olhar para as circunstâncias ou você vai olhar para o Deus que controla as circunstâncias? Você vai confiar nos seus sentimentos ou você vai confiar nas promessas de Deus? Porque a decisão é sua. Deus não vai te forçar. Ele já fez a parte dele. Ele já deu seu filho. Ele já te amou até a cruz.
Ele já te deu todas as promessas. Ele já colocou seu espírito em você. Agora você precisa escolher. Você vai desistir ou você vai crer? E se você decidir crer, se você decidir continuar, eu prometo a você, baseado na palavra de Deus, você vai ver a glória de Deus. Você vai experimentar o poder de Deus. Você vai testemunhar a fidelidade de Deus. Pode não ser no tempo que você quer, pode não ser da forma que você espera, mas vai ser no tempo perfeito de Deus e da melhor forma possível. E quando acontecer, você vai cair de joelhos e dizer: valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada noite de dor, valeu a pena cada dia de luta, porque o que Deus fez é muito maior do que tudo que eu passei. João capítulo 11, versículo 40. Jesus disse a Marta antes de ressuscitar Lázaro: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás. A condição é crer. A promessa você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa crer. E quando você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida de uma forma que vai superar todas as suas expectativas. Então eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração com você. Se você está naquele lugar de querer desistir, se você chegou no seu limite, se você não tem mais forças, eu quero orar por você agora. Enquanto eu oro, eu quero que você concorde com essa oração no seu coração. Declara cada palavra como sua, porque há poder na oração de concordância. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio. Então Ele está aqui agora, ouvindo essa oração. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento, trazendo cada pessoa que está assistindo esta mensagem e que está no limite. Senhor, Tu conheces cada situação, Tu vês cada lágrima, Tu ouves cada gemido, Tu sentes cada dor. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que Tu não abandonaste nenhum deles, que Tu estás trabalhando nos bastidores de formas que eles não conseguem ver. Que o cansaço deles não é o fim, mas o começo da Tua intervenção poderosa. Senhor, renova as forças agora, como Tu prometeste em Isaías 40:31. Faz com que eles renovem suas forças, subam com asas como águias, corram e não se cansem, caminhem e não se fatiguem. Que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza deles. Que a Tua graça seja suficiente. Que o Teu Espírito Santo os encha com uma força sobrenatural que não vem deles, mas de Ti. Fecha as portas erradas que eles estavam insistindo. Abre as portas certas que Tu preparaste. Remove os obstáculos, desfaz as armadilhas do inimigo, fecha as brechas espirituais, protege com o sangue de Jesus, reveste com a armadura completa e, acima de tudo, Senhor, aumenta a fé. Faz com que eles creiam mesmo sem ver. Faz com que eles confiem mesmo sem entender. Faz com que eles continuem mesmo quando tudo diz para desistir. Porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és o Deus que age, e nada é impossível para Ti. Eu profetizo agora sobre cada vida. Vocês vão ver a glória de Deus. Vocês vão testemunhar o poder de Deus. Vocês vão experimentar a fidelidade de Deus. E o testemunho que vai sair das suas bocas vai transformar vidas. Em nome de Jesus, eu oro e declaro. Amém. E agora, se você recebeu essa palavra no seu coração, se você decidiu não desistir, se você vai continuar crendo mesmo sem ver, eu quero que você faça 3 coisas antes de sair desse vídeo. Primeiro, clica no like agora, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas que estão pensando em desistir. Segundo, se inscreve no canal, porque Deus tem mais palavras urgentes e proféticas para a sua vida nos próximos vídeos. E terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser alguém da sua família, um amigo, alguém da igreja. Porque pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual dessa pessoa.
Pode ser que essa seja a mensagem que vai impedir ela de desistir. E me diz nos comentários, qual parte dessa mensagem mais tocou seu coração? Qual verdade mais te impactou? Porque eu quero saber como Deus está falando com você. E seu testemunho nos comentários vai fortalecer outros irmãos que estão lutando. Então escreve lá, eu não vou desistir, ou Deus está me renovando, ou eu creio no tempo perfeito de Deus. Seja específico, seja honesto, porque essa declaração pública vai selar no seu coração o compromisso de continuar. Lembra, você não está sozinho nessa luta. Deus está com você. Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te deixar. E quando você pensa em desistir, é exatamente quando Ele age com mais poder. Então, não desista agora. Continue orando, continue adorando, continue obedecendo, continue esperando, continue crendo, porque o seu milagre está vindo. A sua vitória está garantida. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E em breve você vai estar dando seu testemunho dizendo, Deus me levantou quando eu estava no fundo do poço. Deus agiu quando eu pensei em desistir. E hoje eu estou aqui para dizer, vale a pena confiar em Deus. Deus abençoe você ricamente. Até o próximo vídeo.